Vidas gaúchas importam, vida brasileira dos brasileiros importam, vida dos judeus de Israel importam, vidas dos palestinos na faixa de Gaza importam. Vidas importam, gente. E olha, você tem uma guerra acontecendo lá fora, e o Brasil, que sempre foi um país pacifista, um país conciliador, né? E o nosso presidente Lula foi meter a colher numa guerra dos outros e foi condenar um em detrimento do outro, foi tomar partido, certo? Tirou o Brasil dessa neutralidade, que sempre foi uma característica muito própria desse novo mundo, que é os Estados Unidos do Brasil. Não sei se vocês lembram, não devem lembrar, antigamente as cédulas brasileiras de dinheiro, né, as notas brasileiras, vinha escrito assim, Estados Unidos do Brasil. Então você tinha lá no norte, Estados Unidos da América do Norte. E na América do Sul você tinha Estados Unidos do Brasil. Então nós somos um estado federativo, com várias federações, e nós temos o Rio Grande do Sul como uma delas. O Rio Grande do Sul, que sempre foi um estado pujante, não só na parte econômica, como na parte cultural, também na parte política, né? Terra de Getúlio Vargas, terra de Dornelles, terra de meu xará, João Batista Figueiredo, que foi o governador, que foi presidente do Brasil, terra daquele outro general também que foi presidente do Brasil, acho que é Geisel, né? Não sei. Teve mais um que foi presidente do Brasil. Terra do vice-presidente Mourão, né? Terra do Brizola, que foi um grande líder da esquerda. Alguns não gostam, outros gostam, mas é lá, a gaúcha. Outro presidente da República, João Goulart, que também saiu do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma vocação um pouco de esquerda, um pouco de direita, mas ele está virando direita e está preocupando a esquerda. Mas a característica do Rio Grande do Sul é um estado que tem um peso importante na República Brasileira, na Federação da República Brasileira, tá certo? E é o último reduto do PSDB, né? Que antes governou o Brasil inteiro, uma boa parte do Brasil, foi o maior partido, né, do Brasil até pouco tempo. Depois o PT foi tomando os seus espaços, depois ele perdeu Minas Gerais, depois ele perdeu São Paulo, aí foi perdendo, né, o Paraná, e foi perdendo esses estados importantes, né, deixou de ser o governo federal há muito tempo, sobrou o Rio Grande do Sul, né, e seu menino prodígio Eduardo Leite, que chegou a ser o presidente do PSDB e que ensaiou uma candidatura para presidente, mas o balão não subiu. Então, o último reduto dos tucanos, né? São Paulo, que sempre foi um estado governado pelos paulistas, Geraldo Alckmin, que foi ad eterno, né? Governador do estado mais importante economicamente do Brasil, né? O segundo maior orçamento vem do governo do estado de São Paulo, o terceiro maior orçamento da União vem da capital de São Paulo. Então, São Paulo é uma potência, economicamente é uma potência. Mas quando São Paulo tenta fazer política sozinha, aí o Brasil fica preocupado. Porque se você tem Lula e Geraldo Alckmin na presidência, você tem o quê? Você tem o Geraldo Alckmin, né, que é um paulista convicto ali, está ali, reduto tucano durante muito tempo. Só perdeu para o Dória, porque o Dória tinha que, né, disfarçar, se prostituir de bolsonarista para poder chegar ao poder, senão também não chegava não. E aí tentou ser presidente também, mas balão não foi, né? Quer dizer, a desidratação do PSDB foi grande. E o Lula? O Lula é do Nordeste? Não. O Lula é filho adotivo de São Paulo. Foi para lá pequeno. Entrou no ABC, entendeu? E começou a ser instrumentalizado ali como líder de esquerda. Bem, e o Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul é uma potência política, é uma potência econômica, é uma potência estratégica, porque está na divisa com o Mercosul, tá certo? É um estado rico de riquezas naturais, né? Tanto na parte de produção agrícola como na parte de minerais, terra da mestiça, a mestiça, né?
e terra de Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, que foi responsável, né, pela pacificação do berço da humanidade, né, onde está a Palestina, Israel, ajudou a criar o Estado de Israel. Né, olha, palestino fica aqui, israelense fica aqui, convivam como irmãos, porque nós somos um só povo, todos filhos de uma mesma origem, né? Embora com religiões diferentes, com dogmas diferentes, com pensamentos diferentes, mas você largar um cidadão numa ilha deserta e ele chegar lá com 2 anos de idade e não tiver nenhum convívio com nenhum ser humano, ele vai crescendo, 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 se adaptando àquele meio e, naturalmente, ele vai criar uma religião para ele. E vai falar, eu vim dessa religião. Aí o que ele vai estabelecer? Ele vai restabelecer um link com a energia que trouxe ele, né? Do cosmos que trouxe ele aqui. Essa ligação que ele vai fazer chama religare, que vem de religião. Então a religião é um instinto natural do ser humano que coloca ele em contato com a energia cósmica que o fez ser gerado essa maravilha que é essa máquina humana. Tá bom. Mas aí os palestinos têm que ficar com raiva do Rio Grande do Sul, porque o Oswaldo Aranha, gaúcho, foi resolver criar o Estado de Israel, ajudar a criar o Estado de Israel, e os palestinos não querem o Estado de Israel. E aí fica essa briga internacional aí. Mas o povo brasileiro, o Brasil, que é considerado na época o Novo Mundo, né? As Américas eram o Novo Mundo, abriga todos os povos em distinção. E aqui passa-se uma borracha no passado e constrói-se essa sociedade plural que nós somos, esse Brasilzão. Tá certo? Mas nós vamos falar hoje dessa coisa da agenda ambiental, sabe? E, João, você gosta de botar pulga na orelha da gente, né? Sim, eu gosto de botar pulga na orelha de vocês. E hoje eu vou botar uma pulga muito grande. Aliás, mais de uma pulga. Você já deve estar com um ninho de pulga na orelha aí, não é não? Daqui a pouco vocês vão ter que usar um herbicida, né? Botar uma touca assim, ó, para matar as pulgas que o João fica colocando na cabeça de vocês. Mas isso é do ser humano. Assim como eu falei daquele cidadão que vai pequenininho para uma ilha e lá ele cresce, tenta descobrir a origem dele, aí ele cria uma religião para ele, ele tenta religar a sua energia cósmica. Nós, seres humanos, tem isso, né, de questionar, né, essa energia vital que nós temos de inquirir, de pesquisar, sabe, de deixar o copo vazio para caber novas informações, para você refletir. Refletir é reflexo, você manda uma coisa na parede, aquilo volta para você. Sabe o animal mais rápido que reflete ao brasileiro? É o ser humano? Não, é o morcego. O morcego não enxerga, ele usa o reflexo, ele manda um sinal, ele vai voando, o sinal bate no obstáculo, volta para ele, ele percebe que ali tem um obstáculo, ele tem que desviar. Isso chama reflexo. Ele manda a mensagem sonora, o som sonoro volta para ele e ele fala, ali tem uma barreira, eu vou desviar. Então, falando em barreira, nós vamos começar a falar de barragens e aí nós vamos fazer uma reflexão sobre a conjuntura política durante as catástrofes no Brasil. E como isso entra na pauta jornalística, né, de um espectro político que tenta colocar o meio ambiente como arma política, como instrumento de politização e leva os brasileiros a se dividirem, né? As pessoas se dividirem. Os ambientalistas, aí vem os negacionistas, aí vem os planistas, né? Que acham que a Terra é plana, né? Os planistas, sei lá, eles inventam um monte de termo aí para colocar como ultrapassado aqueles que pensam de forma diferente contra a preservação do meio ambiente. Então, dito isso, nós vamos refletir aqui a pulga aqui, ó. Vou botar a pulga aí em vocês aí, ó. Deixar a pulga atrás da orelha de vocês. Vou entrar com uma sequência de informações aqui e nós vamos trabalhar sobre isso, tá certo? Presta atenção.
Essa é uma cena, é uma matéria que saiu, né, que diz o seguinte: Bolsonaro e Zema sobrevoam a área do rompimento de barragem em Brumadinho. Gente, isso aconteceu no começo do governo Bolsonaro com o Zema. O Zema foi eleito governo de Minas Gerais. O Zema é do Partido Novo. Um partido novo, um novo jeito de fazer política, tá certo? E é uma pessoa simples. Ele é igual eu, assim. Ele não tem empregada, não. Ele vai lá na casa dele e mesmo lava as louças dele. É um cara despojado. É um cara que é empresário, sabe o que é o custo do dinheiro, entendeu? E aí foi falar, não, deixa eu cuidar do dinheiro público, porque Minas Gerais não está sabendo cuidar do que é público. Vou cuidar do que é público, assim como eu cuido do meu dinheiro. E aí, sim, foi econômico. Bolsonaro foi eleito junto, né, na mesma época. Isso aí foi no início, parece que janeiro de 2019. E aí assumiu o Bolsonaro, assumiu o Zema. Minas sempre ficou, né, um estado que sempre ficou na mão do PSDB, depois do PT, ficou um pouco, né, na mão. E aí perdeu para o Zema, que é um empresário, uma pessoa, né, fora do eixo dessa política tradicional. E o Bolsonaro também. Então os dois percorreram um Brumadinho para descobrir, né, para salvar as pessoas. E essa tragédia, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Isso aconteceu quando? Quando a direita assumiu o poder federal e o poder em Minas Gerais. Reduto, que sempre foi de esquerda. Tá certo? E aí você vai olhando, tem essa matéria aqui, ó. Tarcísio diz ainda não saber o que sobrou da Rio Santos após as chuvas no litoral de São Paulo. Ou seja, aí já na eleição, né, de 2022, o PSDB perdeu São Paulo, né? Ad eterno era o reduto paulista, o estado mais importante do Brasil, o estado mais rico do Brasil, sempre esteve na mão do PSDB, no orçamento do PSDB. Era Alckmin, era Serra, era Fernando Henrique, era Mário Covas, era Luiz Nunes. Então essa cúpula que esteve com o maior estado, o segundo maior orçamento do mundo, do Brasil, em suas mãos, de repente perdeu para um carioca, que não tinha história política e que foi indicado pelo Bolsonaro. Falou assim, ó, vai lá e eu te garanto que você vai ganhar as eleições e você vai governar o estado mais importante do Brasil. Tá bom, foi. E no primeiro mês do seu governo, ele já recebeu esse desafio. Tarcísio ainda não sabe o que sobrou da Rio Santos após a chuva. Isso não é para você se fazer pensar? Então preste atenção. Alagoas, Maceió, terra de Arthur Lira, presidente da Câmara, parceiro de Bolsonaro nas eleições passadas, tido como aliado de Bolsonaro, virou assunto a cidade de Alagoas. Aí eu pergunto, Maceió ainda existe? Porque, de repente, todos os jornais fizeram um consórcio de assuntos. Você olha, a pauta agora é Maceió afundando. Maceió está afundando. E virou matéria em todos os jornais. Não é curioso isso? Depois que Lira virou presidente da Câmara. Então são essas coisas ambientais que chamam a atenção da gente. E isso acontece, né, dentro de... Olha lá, chuvas fortes causam tragédia em São Paulo e governador Tarcísio pede ajuda ao Exército. E aí, meu amigo, volta para mim. Tá com a pulga atrás da orelha aí, né, Francisco? Será que isso foi terrorismo? Será que isso foi sabotagem? Será que Minas Gerais foi sabotagem? Será que no início de janeiro, né, no início do governo do Tarcísio, houve um efeito semeadura de nuvem, alguma coisa ali na Baixada Santista para fazer aquela coisa ali, entendeu? Só que o governador tirou de letra e acabou fazendo daquilo uma limonada, né? Daquele limão ele fez uma limonada. Tá bom. Mas perde-se vidas e vidas importam, né? Então, esse debate, sabe, do ambiente, da coisa ambientalista,
E aí esses discursos de negacionista e tal. Então eu falo, negacionista é quem nega a ciência. E se você negar que não existe semeadura de nuvem, você é um negacionista. Isso existe e nós vamos provar no final desse vídeo. Mas antes eu quero continuar num raciocínio com vocês, para vocês entenderem uma coisa. Preste atenção. O assunto que estava dominando as redes sociais era esse aqui, ó. Elon Musk vai depor ao Congresso dos Estados Unidos sobre Alexandre de Moraes. A oitiva está prevista para ocorrer até o dia 8, na Comissão de Relações Exteriores. Nela, o bilionário falará sobre o caso que ficou conhecido como Twitter's Files. Os documentos mostram determinações de Alexandre de Moraes obrigando redes sociais a suspenderem os perfis de políticos e militantes de oposição investigados em inquéritos sob relatoria do ministro do STF. Aquele inquérito do fim do mundo, tá certo? Em que ele é o relator, ele é o acusador, ele papapá. E sobre esse inquérito do fim do mundo, o Congresso americano quer descobrir se o Brasil é uma democracia ou se deixou de ser uma democracia. Porque nós somos os Estados Unidos do Brasil, a maior potência do hemisfério sul, parceiro histórico da democracia americana. Então, se a democracia brasileira fica abalada, desestabiliza toda essa região do sul aqui. Então, o Brasil, né, é um país que lidera esse bloco aqui, né, de uma forma que a sua posição dentro do espectro democrático é estratégico para o equilíbrio das forças das Américas e do mundo, de uma modo geral. Porque nós somos um dos países mais populosos, um dos países com maior número de habitantes, né, e de espaço também, de território, de riquezas, né? Somos uma economia pujante, sim, somos, né? E há de sermos por muito tempo, se Deus quiser. Então, essa questão está lá, colocada no parlamento americano, na OEA, entendeu? E aí, isso aí é um perigo, né, para a esquerda. Até porque, lá nos Estados Unidos, a direita está crescendo, como explodiu na Europa, não é? E a chance do Trump virar presidente é quase uma verdade, né? Incontestável. E o vice dele, que deve ser o vice dele, é aquele senador que está olhando essas questões do Brasil. Olha o tamanho da bomba que está, né? Para onde está mirando o tio Sam? Tá. Mas o Brasil tem outras pautas, tem outras agendas. O Lula fica viajando aí, né, com os Emirados Árabes, vai, sei lá, vai para a China e papapá, fica aí defendendo, né, a Palestina, entrando em briga que não é dele. Mas eu falo para vocês que tem uma coisa que chama pulga atrás da orelha, tá certo? Então, agora vamos falar, por que o Bolsonaro parou de ser assunto? Parou de falar de Bolsonaro, né? Deram um descanso para o Bolsonaro. Bolsonaro parou de ser assunto, né? Isso é curioso, né? Então, é até perigoso, porque quando o Bolsonaro deixa de ser assunto, o assunto passa a ser o quê? Aquele negócio, olha, Bolsonaro era o magnetismo, né? Aquela coisa magnética, ó, tudo chama para Bolsonaro. Ah, Bolsonaro não presta. Tá com Bolsonaro não presta. E papapá. Então, aquele pessoal que ficou, aquele gado manso, né, que ficou condicionado, envenenado a pensar, né, quando fala de Bolsonaro, dá um start na cabeça assim, aí o cara trava. Então, Bolsonaro não está mais na cena, não se fala mais em Bolsonaro. E aí você pode, né, clarear. Então, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a democracia brasileira, o que está acontecendo com o Brasil, né? E aí eu fico me questionando, né, sobre aquele fórum em Londres,
E por que não foi em Nova York, como foi em 2022, né? Em dezembro de 2022, foi fazer em Londres, e com uma peculiaridade, que foi uma cúpula do judiciário para lá, ministros do STF, do STJ, né? Do Ministério Público, da Procuradoria, sei lá o que mais, do CAD, né? Do Ministério de Minas e Energia, né? Que cuida das barragens, que cuida das hidrelétricas, né? Mas teve dois que foram lá e que me deixou cucado, né? Vou botar aqui uma matéria aqui, ó. Nós já estamos nesse assunto aqui, tá certo? Cúpula do Judiciário e ministros de Lula participam de eventos em Londres. Gente, isso aí foi uma coisa muito anormal. Não, mas é normal. É normal? Pode sim. Quem não gosta de participar de um fórum, quem que não gosta de adquirir novos conhecimentos, quem não gosta de debater novas ideias, sim, isso é válido. Mas a portas fechadas, secretas, em Londres, a culpa do judiciário, que está sendo alvo nas cortes internacionais, de repente faz um encontro secreto em Londres. E aí, meu amigo, o negócio não é normal. Tá certo? Não é normal. E aí fica as especulações. Abre margem para especulações. Pessoas públicas, com agendas públicas, de repente, resolvem fechar um quartinho e ficar lá fazendo o quê? As esposas devem estar pensando assim, essa turma lá foi fazer farra, aposto que eles levaram lá, né, garotas de programa e tal. As mulheres vão pensar isso. Por quê? Porque o que faz escondido, meu amigo, boa coisa não é. Tá certo? Então, agora aguenta as especulações, né? Aguenta, né, as comparações e aguenta as evidências. Mas aí, tinha dois elementos que participaram lá, que aquilo ficou uma pulga na minha orelha. Eu falei, cara, quem estava lá que... Eu identifiquei, né, o pessoal do Justiça, do Ministério Público, do CAD, né, do STF, do STJ, da Justiça Eleitoral. Bem, a culpa toda estava lá. Cada um tinha o seu papel importante nesse contexto. E por que estava lá? Mas tinha duas pessoas que estavam lá que me deixavam intrigado, que era o Fábio Faria, do BTG Pactual, e o Ciro Nogueira, né, que é o presidente do PP. Né? Mas por que, João, você está grilado com esses dois? Bem, João, esses dois eram do governo Bolsonaro. Entendeu? O Ciro Nogueira, deixa eu ver aqui, o Ciro Nogueira era o ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro. Tá certo? E esse Fábio Faria, que é do Banco Pactual, quem que ele era? Ele era da área de comunicação, parece, ministro das comunicações do governo Bolsonaro, Fábio Faria. Aí eu fiquei com isso na cabeça, falei, gente, isso foi uma pulga na minha orelha. Eu falei, eu vou pesquisar, sabe? Aí você faz aquele trabalho de meditação, faz igual Jesus quando se isolou lá no deserto, faz igual, né, Moisés quando se isolou no deserto. Eu tenho que pensar para captar as energias, que venham para mim uma lógica, para eu poder entender o que esses dois ministros do governo Bolsonaro estavam fazendo num encontro em Londres, pactuado, né, num evento fechado, secreto, em que estava lá a cúpula do judiciário, que está sendo colocada como o ponto de desequilíbrio institucional do Brasil, em desfavor de um espectro político considerado de direita. Tá bom. Aí eu fui, caiu na minha mão. Pá! Essa matéria aqui, ó. Presta atenção. Essa é da BBC, viu? BBC costuma ser mais questionadora. Eleições 2022. Boicote a pesquisas por eleitores de Bolsonaro pode distorcer resultados. Eu vou ler a matéria aqui para vocês, não vou rodar aí não, mas vou ler a matéria aqui para vocês, tá certo?
Essa matéria foi 11 de outubro de 2022, escrita por Laís Alegretti, tá certo? Da BBC New Brasil, em Londres. Ministros de Bolsonaro vêm pedindo a apoiadores do presidente para que se recusem a responder pesquisas eleitorais. Aí vem, o que aconteceria se muitos eleitores de um só candidato resolvessem boicotar pesquisas eleitorais, deixando de respondê-las? O resultado poderia sim ser distorcido, segundo os especialistas em estatísticas e pesquisas sociais. Até agora, no entanto, as informações disponíveis indicam que este foi um fator influenciador ou que influenciou os resultados das pesquisas no Brasil até aqui, segundo os profissionais do mercado e da academia ouvidos pela reportagem. Logo após o primeiro turno da eleição, o ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, pediu que os eleitores que apoiam o atual presidente se recusem a responder qualquer pesquisas até o fim da eleição. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, foi outro que fez o apelo. Peço a todos que apoiem o presidente que não respondam nenhuma pesquisa do IPEC, Datafolha e similares no segundo turno, escreveu em sua conta no Twitter. Em outros países, as mudanças de comportamento do eleitorado e o surgimento de um eleitor desconfiado do sistema têm aumentado os desafios. Nos Estados Unidos, um relatório da Associação Americana de Pesquisa de Opinião Pública. Então, volta para mim aqui. Volta para mim aqui. Agora é a pulga atrás da orelha de vocês. Bem, dessa turma que estava lá no Fórum de Londres, todo mundo era sabidamente opositores, né, desse espectro político considerado de direita. Mas o Ciro Nogueira e o Fábio Faria, que foi ministros do governo Bolsonaro, no segundo turno, do primeiro para o segundo turno, fez uma campanha para os eleitores de Bolsonaro não responderem pesquisas. Agora vamos fazer uma reflexão sobre isso. E aí fica para os membros da Comissão Cidadã de Inquérito, que são nossos, são pessoas avançadas, que já têm um grau de conhecimento maior, já têm o nosso relatório, sabe como é que funciona o processo eleitoral no Brasil. Aquele que não tem o nosso relatório e quiser entender direitinho por que esse vídeo está sendo gravado dessa forma, é só mandar o Pix de R$20 a título de colaboração para jpnoticias@gmail.com, e pega o recibo desse Pix, envia para o nosso WhatsApp aqui, está aqui, 3299618000, solicitando o relatório. E você vai estudar o relatório e vai entender por que nós estamos falando dessa forma aqui com vocês, tá certo? Esse relatório, ele é específico para membros da Comissão Cidadã de Inquérito. Eu quero participar da Comissão Cidadã de Inquérito, João. Eu quero ser útil, o que eu posso fazer? Primeira coisa, adquirir o relatório para você conhecer a dinâmica de por que essa comissão foi constituída e qual é a proposta dessa missão, que é pacificar o país. Nós temos que criar, uma nata de pensadores que possam trazer esse entendimento para poder sair desse imbróglio que nós nos encontramos. Então, é preciso conhecer isso. Mas vamos falar a questão do boicote à pesquisa de eleitores, de Bolsonaro, pedido por 2 ministros do STF. Aí, gente, eu vou viajar com vocês na maionese, tá certo? Bolsonaro perguntava para ele assim: cara, como é que você conseguiu ganhar as eleições? Você não tinha quase tempo nenhum de programa. Você não tinha praticamente partido, porque você teve que pedir emprestado o PL, depois era o PSL, você perdeu o PSL, foi para o PL. Você não tinha apoiadores, você não tinha história assim, de liderança, era um cara que falava sozinho no parlamento. Aí perguntava para ele: como é que você conseguiu ganhar as eleições? E depois numa facada, internado numa UTI, sem fazer campanha, Os seus adversários aí falando nas mídias e papapá, e correndo, gastando dinheirão, e ele lá internado. O cara ganhou as eleições. Sabe o que ele respondeu? Eu ganhei as eleições com isso aqui.
com um celular e um filho marqueteiro. Você sabe o que é isso? Você sabe qual é a mensagem que ele passou? Ele falou o seguinte: que o poder está na mão do cidadão brasileiro. Não está mais nas instituições, não está mais no marketing, do marqueteiro político, né, que ganha uma fortuna, tipo Duda Mendonça e aquela coisa toda, né? Não está mais nas mídias, né, antigas, tipo Globo, Folha, SBT, Bandeirante. O poder está na mão do povo. Está na ponta do seu polegar. Ele ganhou as eleições assim. Isso aí para o staff político. Pô! Então, caramba, a gente faz aquela merda toda de desviar dinheiro da Petrobras, da Embraer, sei lá, o Diaba 4, o Correio, para fazer caixa de campanha, para conquistar o eleitorado, e dinheiro na cueca, dinheiro no apartamento. Pai, o cara chega e fala: ganhei as eleições com o celular. Isso quebra um paradigma, rapaz, e cria um pane na cabeça, né, desse sistema que sempre foi o que a gente tinha antes. Porque para fazer um comício, o brasileiro era muito assim, ele estava anestesiado, sabe? Ele tinha um distanciamento da classe política, coisa assim de outro mundo. Você não conseguia chegar no eleitor. Por quê? Porque eram marketing, sabe? Eram discursos superficiais, eram candidatos superficiais. Muitas das vezes você tinha que dar dinheiro para o cara, falar assim: vou te comprar, vou te ajudar nisso aqui para você votar em mim. Porque o cara não tinha entusiasmo para votar. Então, você trazia o pessoal para fazer um discurso numa praça, você tinha que conquistar o coração dele. Você tinha que fazer o quê? Você tinha que trazer uma dupla famosa, sertaneja, sei lá o quê. Botar um palanque enorme, falar assim: vou fazer um showzão aqui, vem cá ver o show. Aí a turma ia lá ver o show, aí ficava esperando o show, aí ficava esperando os políticos lá, entendeu? Falando aquelas abobrinhas lá e tal. Pronto, agora vem o show. Aí tiravam foto, falava assim: político lotou, mais de 2.000 pessoas foram assistir o político. Não, foi assistir o show. E aí, meu amigo, como é que você ganhou a eleição, Bolsonaro? Eu ganhei a eleição com o celular e o filho marqueteiro. Gente, isso aí é o fim do mundo para essa classe política. E aí o que faz? Cerca a rede social, cria um inquérito da fake news e policia todo mundo que está fazendo campanha na internet. Tira o poder do povo, porque o poder do povo está na mão do povo. Tira esse poder do povo. E aí cria o inquérito das fake news, um inquérito ad eterno. Isso aí é uma pegadinha, viu, gente? Presta atenção. Você cria um inquérito que é inconstitucional, que não tem base legal, como diz o Marco Aurélio, né? É o inquérito do fim do mundo. E o inquérito não acaba. Sabe o que significa isso? Que o STF criou uma lei própria, uma lei dele. Porque, olha, se não acaba, virou uma lei. Tudo pode ser colocado nessa lei. O inquérito dos fake news deixou de ser um inquérito e passou a ser uma lei. Isso é sério. E quem faz lei é o Congresso brasileiro. São os nossos parlamentares. E aí, o parlamento americano, a comissão lá da OEA, quer ouvir quem? Agora eles vão mandar requerimento, perguntas, sabe? Estão sendo, como assim, quase que intimados. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Aqui, o que vocês estão fazendo com a democracia aí, rapaz? Vocês estão deixando o STF criar leis? A revelia da Constituição de vocês? E qual é a posição de vocês com relação a isso? Vocês estão prevaricando? Vocês estão abrindo mão da democracia? Vocês estão destruindo a democracia brasileira? Vocês estão deixando o caldo entornar? Vocês estão prevaricando? E aí, meu amigo, essa pergunta vai ficar para esses dois aí. Eles vão ter que responder, tá certo? Mas aí nós vamos voltar para a questão do Rio Grande do Sul, né? A questão do Rio Grande do Sul, que é muito importante. Mas aí, quando você fala
do Fábio Faria e o Ciro Nogueira estavam lá em Londres, nessa cúpula, porque aquilo que eu te falei, né? O poder do celular. Esse pessoal que é centro, né? Porque o Ciro Nogueira é raposa velha. Ciro Nogueira, Kassab, entendeu? O Renan Calheiro. E tem uma turma velha aí, uma raposa velha. Esse pessoal é igual óleo, só gosta de ficar por cima. Eles não conseguem falar com o eleitorado, mas aquele que consegue chegar no eleitorado, eles colam nele, porque aquele está com o poder. Então, quando o Bolsonaro ganhou, né? Pô, o cara vai ficar 4 anos, vou colar nele, eu quero ficar por cima da carniça, né? Então, o Centrão sempre foi isso, ele se adapta, né, a essas circunstâncias e governa com aquele que o povo quer. Então, depois, no final do governo Bolsonaro, criou aquele consenso, o Bolsonaro não pode ganhar. E o Ciro Nogueira, que foi ministro dele, e o Fábio Faria, vieram com essa de não responder pesquisas. E aí, meu amigo, eu te falo aqui para você pensar sobre isso. Se eles não estavam boicotando o Bolsonaro. Aí eu estou colocando uma pulga atrás da orelha do quê? Da base da direita. Por quê? Porque o Ciro Nogueira é tido aí como, né, parceiro de Bolsonaro e tal. Mas ali, quando ele fez essa campanha, junto com o Faria, né, da comunicação, o que quer dizer isso? Bem, se fizesse uma pesquisa real, entrevistasse todo mundo, podia dar o quê? Não, Bolsonaro com 65%, Lula com 33%, com 34%, depois a urna dá diferente. E aí? Como é que fica? Então não respondem às pesquisas. Por quê? Porque não pode aparecer essa vantagem do Bolsonaro. Porque fica difícil depois para convencer o brasileiro que o Lula saiu da prisão e virou presidente. Está entendendo? Então, já sabedores, na minha opinião, né, porque aí eu vou usar meu instinto feminino, né, meu lado feminino que eu tenho, né, de pensar com a cabeça, né, que as mulheres gostam de pensar. Isso é um elogio, viu, gente? Para mim, eles já estavam furando o olho do Bolsonaro ali. Falou assim, não, o pessoal não quer Bolsonaro, também não vamos querer, não. Vamos ajudar. Mas é a pesquisa. A pesquisa vai dar Bolsonaro. Não, fala para o pessoal do Bolsonaro não responder pesquisas. É claro que se você tem uma pesquisa que dá Bolsonaro na frente, né, isso não era divulgado. Então, Bolsonaro foi muito prejudicado, porque ele foi uma pessoa ingênua, solitária, entendeu? Mas que tinha boas intenções. Então, a diferença desse paradigma que a gente está vivendo é que o quê? Que Bolsonaro quebrou o paradigma, né? Trazendo uma ligação direta dele com você, eleitor. E o Bolsonaro passou a falar o que você quer ouvir. Enquanto que o staff político que está aí quer que você escuta o que eles querem falar. E aí o pessoal não está com saco para ouvir. Eu quero escutar aquilo que me interessa. Mas o Alckmin tinha, né, maior tempo de televisão, papapá e tal. O Bolsonaro não tinha nada. Eu sei onde eu vou escutar o Bolsonaro. Eu vou escutar o Bolsonaro aqui. E a televisão? Vou para a Netflix. Então, Geraldo Alckmin desidratou. Por quê? Porque o paradigma mudou. Hoje, o eleitor, ele não quer mais aquilo que não interessa. Mas o horário eleitoral... Põe na Netflix, põe no YouTube. Vou lá ver João Paulo na CCI. É melhor do que ficar vendo essa propaganda eleitoral. Não dá mais para disfarçar. Explode o coração. Tá certo? E aí vem para a pergunta que o Cazuza fazia. Brasil, mostre a sua cara. Vê quem é que paga para a gente ficar assim. Brasil, qual o seu negócio? O nome do seu sócio? Confie em mim. Tá certo? Agora, vamos voltar ao Rio Grande do Sul. Olha só, 39 minutos. Já tem muita gente que desistiu. Vai ficar sem a cereja do bolo. Tá certo? Tem um senhor aqui que mandou um vídeo para mim.
E ele estava olhando para o céu. Isso foi dia 2 agora, de julho, cara. Teve enchente no Rio Grande do Sul de novo, né? A merda voltou a acontecer lá. Aí você fala, João, mas isso é da natureza. Eu falei, pode ser. Vamos investigar, tá certo? E ele estava numa BR, que era essa BR aqui, ó. BR-277, entre Curitiba e Cascavel. É um trecho, tá certo? Então, ela está próxima do Rio Grande do Sul, aqui, ó, na parte norte, noroeste do Rio Grande do Sul. E teve muita chuva aqui por volta de Passo Fundo, né? Ali, São Luís Gonzaga, né? Destruiu ali um pouco ali do celeiro dos trigos e tal. Aí eu pergunto, será que se eu fizer uma semeadura de nuvem por aqui, ó, entendeu? Os ventos atmosféricos possam empurrar, essa nuvem pode sedimentar, né, e chegar aqui, né, com os ventos que sopram lá do norte, chegar e desaguar no Rio Grande do Sul? Será que isso é possível? Vamos pesquisar, vamos investigar. É preciso investigar, tá certo? Vidas importam, estamos perdendo vidas. Vidas palestinas importam, vidas de judeus importam, vidas brasileiras importam, vidas nordestinas importam, vidas gaúchas importam. Então, se tem pessoas morrendo, temos que investigar. Agora vamos conhecer o vídeo desse senhor que deixa uma pulga atrás da orelha, tá certo? Aí, vamos por essa, olha aí. Semeadura de nuvens. Hoje é dia 2 de junho de 2024. Olha, o avião acima das nuvens, dispensando produto químico. Olha em todos os lugares, olha só. Isso é criminoso o que estão fazendo com o nosso Brasil, com a nossa população. Mas esses malditos, eles não querem saber o tanto de pessoas que já mataram no Rio Grande do Sul, mais de 300 mil pessoas. Aí ele já começa a falar de estatística que ele não conhece, mas ele está revoltado, que ele está vendo lá. Olha o comportamento do céu. Olha lá, tá vendo? Parece nuvens cortadas. Aquilo tudo ali é marca de avião que ele está falando, entendeu? Isso dia 2 de junho, agora. Olha lá, olha, parece uma costela de Adão, tá certo? Quer dizer, o bicho vai passando, ele vai cercando as nuvens, aquilo vai fazendo com que as nuvens se aproximem uma da outra, vai, como diz assim, solidificando, vai criando uma massa, né? Ele, olha lá, captura as nuvens, entendeu? Então, isso é muito, assim, significativo. Vamos pegar mais um pouco do áudio dele. Olha só. Nós precisamos cobrar dos nossos políticos, precisamos transmitir essas informações aos nossos colegas, aos nossos vizinhos, porque estão querendo nos matar. Agenda 2. Aí ele já vai para a teoria da conspiração, coloca a questão da Agenda 2030, né? Essa coisa que a gente vem falando, né? Que o discurso de ambientalismo, né? Hoje pode sim ser considerado uma arma, né? Como é que ficam as nuvens em cima, olha. Isso não é fumaça de avião, gente, é produto químico jogado. Então, ele tem essa ideia, entendeu? Que estão fazendo realmente uma coisa perigosa para a população brasileira. E ele está filmando isso, dia 2 de janeiro, ali, pertinho, né, de Curitiba, de Cascavel. E ele está cercando essas nuvens com esses aparelhos. Isso vai fazer com que essas nuvens vão se juntando. Meu pessoal, dia 2 de junho de 2024, o avião não para de jogar produto químico. Agora são 11 horas e 30 minutos. Estou na BR-277. Observe quantas vezes esse avião já passou jogando produto químico. Olha só. Vejam, semeadura de nuvens. Isso aqui é veneno. Informe a respeito. Então, não é veneno, é chuva, né? Vai produzir chuva, porque essas nuvens elas vão sedimentando, né? Vão ficando pesadas. Por quê? Porque essa combinação de produtos químicos que eles jogam lá vai juntando essas nuvens, né? E elas vão ficando densas e começa a ficar pesada. E isso cai. Só que
Ah, mas está em Curitiba. Será que essa água vai cair, essa chuva vai cair em Curitiba, né? Para os mananciais lá, para as plantações de lá? Ou isso está sendo levado com o vento, né? Lá para o noroeste do Rio Grande do Sul, porque choveu no Rio Grande do Sul, né? Então, é julho. Julho você não tem nuvem dando sopa por aí, não. Ué. Julho geralmente é inverno, é céu de brigadeiro, né? É clima seco. Então você tem que catar a nuvem onde ela estiver e torcer para que, né, a corrente de ar leve para onde você quiser. Mas é o que ele está mostrando, né? Que ele mostra e insiste, ó, o avião está correndo. Que crime contra a humanidade. Estudem a respeito disso, busquem informações. Olha, todo o nosso céu sendo despejado. Olha essas nuvens largas, tudo de produto químico. Então é o que ele está falando, entendeu? Que não é que o produto químico vira nuvem. Ele despeja uma quantidade de substância na nuvem, que às vezes é até sal, né, misturado com água, sei lá o quê. Tem um japonês que nós já mostramos fazendo isso, né? E aí faz com que as moléculas estudem isso, semeaduras de nuvens. Não seja negacionista, não negue a ciência, tá certo? Não fique bitolado, solte-se para o mundo moderno, seja um touro bravo, não deixe que esse pessoal monte em cima de você, não. Pense. Conhece aquele ditado? Penso, logo existo. Se você pensa, meu amigo, você existe. Se você não pensa, você está vegetando. Passa a pensar, tá certo? Então eu espero que esse vídeo traga contribuições importantes para vocês. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Já dizia nosso conterrâneo Tancredo Neves, tá certo? Tiradentes também, conterrâneo nosso. Se for ver a certidão dele, está lá. Nasci em São João del Rei, na vila de São João del Rei, tá certo? Outro também que falou, se quisermos, faremos desse país uma grande nação. Estamos fazendo. É caro, mas vai valer a pena, né? Cada um fazendo sua parte. Está aqui a chave Pix, jpnoticias@gmail.com, agradecendo aqueles que já contribuem, que fazem parte. Já te falei, né? Eu quero fazer parte da comissão. Começa adquirindo o nosso relatório, estude o nosso relatório, e aí você vai entender, né, qual que é o passo que a gente tem que seguir para poder pacificar essa nação, tá certo? E chegar à verdade. Mas uma coisa é importante, o Congresso brasileiro é nosso alvo. Nós temos que fortalecer a Casa da Democracia, que é o Parlamento brasileiro, os nossos representantes. Ali está a nossa força, entendeu? Então, todo o olhar para o Congresso. E quem está olhando para o Congresso também é as cortes internacionais, que quer saber o que esses presidentes dessas casas estão fazendo vista grossa, né, para que criem aí um inquérito ad eternum de fake news, que na verdade acabou virando uma lei, né, porque se não acaba, vira uma lei inconstitucional, e quem cria leis é o parlamento, não é o Supremo. Então, existe um Supremo, um poder sobrepondo o outro. Sobrepondo qual? O mais importante, que é o poder legislativo, que é a Casa do Povo, nossos representantes. É assim que se constrói uma democracia, valorizando o trabalho da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, quem tem que criar leis é o Senado. E como é que vocês deixam um inquérito virar lei? Porque virou lei. E vocês não votaram, se não passa por vocês. Entenderam? Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe e proteja todas as famílias brasileiras. O Brasil é um, nós somos um e vamos resolver isso, tá certo? Então, adquira o nosso relatório, adquira aqui R$20, manda para a JP Notícias, pega o recibo, manda para o nosso WhatsApp. João, eu quero fazer parte da CCI. Então, adquira o nosso relatório, estuda, comece para você entender o tamanho do nosso desafio para pacificar esse país e voltar à normalidade, que é o meu sonho, é o seu sonho, tá certo? Agora, quer doar qualquer valor, está aí a nossa chave Pix. E já agradeço àqueles que estão contribuindo. Um abraço.